Irmãos, hoje nós vamos meditar a respeito de algo que todo mundo corre atrás, sabe que é importante, pede para Deus, mas geralmente não tem. Nós vamos falar sobre paciência. E aí eu convido você a acompanhar comigo Tiago capítulo 5, do verso 7 até o verso 12. Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, que mostra o que em nós precisa ser mudado, trabalha em nossos corações, nos salva e nos conforma à imagem do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos, Senhor, que sobre o nosso entendimento essa noite, fale conosco, mostre a nós o que o Senhor deseja que seja mudado. E se há alguém aqui entre nós que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pedimos, Senhor, essa noite, que poderosamente fale esse coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse, meus irmãos, nós vamos falar essa noite sobre a paciência. E aí, se você já está com o texto aberto aí em Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, você vai poder acompanhar comigo. Vamos só conectar esse texto ao texto anterior, né, para nós conseguirmos entender o desenvolvimento. No texto anterior, nós falamos a respeito das riquezas. Falamos que as riquezas em si não são um problema, mas o uso que nós fazemos delas, sim. Então nós podemos fazer o uso indevido dos nossos bens. E a palavra de Deus nos exortou a avaliar isso. Onde está o nosso coração no desfrute das riquezas, né? E se temos de fato avareza em nossos corações. É um texto que nos desafiou bastante e que nós sempre precisamos meditar a respeito dele. Nesse sentido, esse texto vai falar a respeito de paciência. E como é que riqueza e paciência se conectam? Meus irmãos, se vocês se lembram, nós vimos no texto anterior que uma das coisas que as riquezas produzem no nosso coração é a falsa sensação de segurança. Nós começamos a confiar nos bens, no dinheiro, nas riquezas, para nossa segurança. Isso é engano, porque as riquezas, os bens em si, não trazem essa segurança definitiva. E é esse que é o problema. Uma busca por segurança alicerçada nos bens. E se tem uma coisa que acontece com as pessoas que acabam confiando nas suas riquezas, é o fato de que eles se agarram a essas riquezas, muitas das vezes, com uma atitude de impaciência. A maioria das pessoas, vamos falar assim, com bens que você conheceu, eram pessoas pacientes ou pessoas impacientes? Geralmente, pessoas que têm bastante dinheiro são pessoas bem pacientes. E essas coisas estão meio que conectadas, sabe? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que se agarram aos bens, elas rejeitam confiar com paciência no futuro que Deus estabelece. Elas acham que a segurança delas está nas riquezas. E o que vai assegurar esse futuro são suas riquezas. Então, nesse caso, ter mais riquezas é o alvo. Porque quanto mais riquezas, mais segurança, mais contentamento. E isso faz essas pessoas buscarem de um modo impaciente, cada vez mais, bens e bens e bens. E sempre naquele ciclo de ansiedade, angústia, medo, impaciência, inquietude. Então isso é muito comum nos corações que buscam segurança nos bens. E aí a gente consegue perceber bem qual a conexão do texto anterior com esse. Mas existem outras maneiras pelas quais nós podemos também refletir a respeito da paciência para nós, que não somos tão ricos assim, né? Somos ricos da graça de Deus, da bondade de Deus, dos seus dons, mas a maioria das famílias, né? Enfim, só a grande maioria aí, se não todos, famílias humildes, não somos riquíssimos, né? E creio também não temos esse apego exagerado a bens. Então, temos que pensar também a questão da paciência no nosso contexto. Mas uma coisa é certa, pessoas que confiam nas suas riquezas, geralmente são impacientes. E para ter esse coração, às vezes nem é necessário ter tantos bens assim, basta desejar tê-los, para que nós tenhamos já essa impaciência em nossos corações. Nós sabemos que Deus é que revela o futuro nas Escrituras. Mas essas pessoas que confiam nas riquezas, geralmente elas rejeitam a revelação de Deus. Elas agem como se o futuro dependesse delas. E aqui nós vemos que esse é um engano muito perigoso para o nosso coração.
Temos que guardar nosso coração em relação a isso. Bom, dentro desse contexto todo, conectando esse texto anterior, grande ideia para você anotar e meditar durante a semana. Essa grande ideia resume bem qual é a mensagem desse texto. A confiança paciente, em vez da revolta apressada, é a atitude correta diante das tribulações da vida. A confiança paciente, em vez da revolta apressada, é a atitude correta diante das tribulações da vida. Então, tribulação, cada um de nós vai ter. Ricos, pessoas humildes, todos teremos tribulações nessa vida. Até as pessoas mais ricas do mundo passaram por situações difíceis. Não há uma vida sem tribulação. Impossível. Diante disso, nós podemos passar por essas tribulações com uma confiança paciente, ou seja, confiar em Deus, tendo paciência, ou sermos pessoas revoltadas com as circunstâncias e tribulações e, por causa disso, sermos sempre apressados, ansiosos, angustiados e todo o problema que advém disso. Eu não sei como tem sido seu coração nas tribulações que você tem enfrentado, mas geralmente a tendência é a gente querer resolver logo e não ter paciência para passar pelas tribulações. No começo da carta de Tiago, nós somos lembrados de que as tribulações existem com a finalidade de que no final nós possamos herdar a coroa da vida. Deus permite tribulações em nossas vidas para que nós venhamos a aprender a confiar nele e no fim desses testes todos que nós temos na vida, nós possamos ser aprovados. Então nós não cremos um Deus cruel que permite que passamos por dificuldades sem nenhum propósito ou apenas por seu capricho. Se tem situações que têm machucado seu coração, trago angústia, gerado ansiedade, impaciência, eu quero encorajar você a partir da carta de Tiago a entender que cada tribulação tem um propósito. Diante disso a gente precisa ter o quê? Paciência. Esse texto, então, meus irmãos, vai nos fazer refletir a respeito da importância da paciência nas tribulações que eu e vocês temos nessa vida. E nessa reflexão, eu quero convidar você a me acompanhar, então, em 3 lições importantes que nós podemos tirar desse texto sobre a paciência. Vamos ver a primeira? Vamos lá? Do verso 7 ao 9. Primeira lição importante a respeito da paciência que nós vemos nesse texto é a exortação à paciência. A exortação à paciência. Ou seja, o texto nos exorta, nos direciona, nos encaminha para termos paciência. No verso 7, nós vamos ver o seguinte: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Nós poderemos resumir esse verso nessa frase que você está vendo. A natureza nos mostra que nenhum resultado lucrativo é obtido sem a confiança paciente. Meus queridos, hoje nós vivemos Hoje não, já faz um bom tempo, na verdade, mas a gente sempre se refere como se fosse hoje, né? Eu já ouvi, inclusive, sermões falando isso. Mas vivemos o tempo da geração miojo. Então não vamos falar aí do que falamos cedo, das letras, mas a geração miojo. Tudo pronto em 3 minutos. Tudo rápido. Você acessa um app no celular, paga contas, faz um Pix. Não é assim? Você consegue ver um filme, você consegue ligar para uma pessoa, mandar mensagem, fazer uma chamada de vídeo. Você consegue resolver muita coisa hoje rápido. Precisa fazer uma consulta, marca pelo aplicativo, escolhe médico, escolhe dia, escolhe horário, chama um Uber, o Uber vem te buscar na porta de casa, rapidinho, geralmente 5 minutos, 3 minutos. Te leva lá, te deixa na porta, você passa no médico, geralmente no horário, termina, antes de terminar você já chama o Uber, assim que você sai o Uber já está na porta te esperando, já te leva para casa. Ou se você chama um Carb, que é o Uber daqui, enfim, tudo rápido. E tudo é para ontem. Tudo é assim. Só tem um problema com essa visão. Deus não criou o mundo assim. A estrutura da criação não é essa. Tá? Nós vivemos um tempo que as coisas são muito rápidas. Tudo muito rápido. Você vê noticiário de manhã,
o que foi dito de manhã não necessariamente reflete a realidade do mundo se você vê ele à noite. Porque em um dia pode ter acontecido N guerras, N conflitos, falaram N coisas que vão ficar falando a semana inteira, um monte de situações. Tudo muda muito rápido. Mas Deus não criou o mundo assim. E eu vou dar alguns exemplos. Se você der uma olhada em como o mundo é, você vai perceber que Deus criou o mundo, a realidade, de uma forma em que as coisas acontecem de maneira gradual e muitas das vezes lenta. Muitas das vezes lenta. Como? Para que a gente possa ter comida na nossa casa, não existe as coisas que nós comemos em 3 minutos. Tem que plantar. Primeiro que tem que preparar o solo. Depois tem que ter a boa semente. Ou a boa muda. Você tem que plantar. Tem que irrigar. Tem que esperar aquilo crescer. Tem um tempo para aquilo crescer. Depois, além da manutenção, para que se chegue ao tempo em que dê frutos, você tem que ir lá e colher. Depois de colher, você vai ter que distribuir aquilo até que chegue à mesa das pessoas. E se você está pensando no seu bifinho, mesma coisa. Você tem que participar da reprodução do animal, esperar a gestação do animal, ajudar no parto do animal, cuidar do animal, confinar, dar ração, dar remédio, esperar alcançar um determinado peso, para que aí possa ir para o frigorífico o teu abate, seja um frango, seja um boi, seja um porco, seja como for. As coisas às quais nós nos alimentamos não são rápidas. Vamos trazer para um outro exemplo, os nossos filhos. Eles demoram 18 anos para se tornar maiores de idade. E muitas das vezes, mesmo com essa idade cronológica, demora vários anos para eles de fato terem uma maturidade. Pensa todo o tempo que você tem investido no crescimento dos seus filhos, na preparação deles. Não é 3 minutos, não. Na verdade, se você olhar para o mundo, nada é 3 minutos. Nada. Todas as coisas, elas foram criadas por Deus para ter um processo gradual, lento, orgânico. Então, diante disso, nós temos muita dificuldade com o nosso tempo. Por quê? Porque hoje se diz que tudo é num estalo de dedo, mas Deus não criou o mundo para que as coisas aconteçam num estalo de dedo. Relacionamentos não se constroem num estalo de dedo, famílias não se formam num estalo de dedo, trabalho, você não consegue consolidar nada em um estalo de dedo, filhos, você não consegue tê-los num estalo de dedo, nem a comida que a gente tem na mesa a gente consegue ter num estalo de dedo. Tudo é gradual, orgânico, lento. E eu gosto dessa palavra propositivo. O que quer dizer? Há um propósito. Deus criou todas as coisas com um fim, com um propósito. E aí que é o problema, porque a gente não tem todo esse tempo. A ideia que a gente tem é que a gente não tem todo esse tempo. A gente não pode esperar tudo isso. A gente quer as coisas para ontem. Só que nós não somos Deus. Não fomos nós que criamos todas as coisas. O mundo é assim. Nós temos que aprender a seguir o ritmo da criação. Tudo é para ontem. Isso gera inquietação, porque nós não queremos ter paciência. Então hoje vivemos uma cultura que nos prega que tudo tem que ser para ontem. Mas Deus criou um mundo em que muitas coisas serão para amanhã ou daqui a alguns anos. Temos que aprender a entrar nesse ritmo. E esse que é o grande desafio. Dentro dessa frase, que resume o verso 7, a gente vê que a natureza, que é o que ele diz aí, o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. É o que está escrito no texto, no verso 7. Até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, tem aquelas primeiras chuvas e tem as últimas chuvas. O que vai encerrar no período bíblico, ali no Oriente Médio, a preparação para a colheita, encerrar o tempo de preparo, eram as últimas chuvas, porque as últimas chuvas, elas anunciavam que chegou o tempo da colheita. Ele não colhia nas primeiras. Quando tinha aquela primeira chuva, não queria dizer que ele ia colher. Ia ter a primeira chuva, ia ter a segunda, ia ter a terceira, até que tivesse a última. Aí na última, depois dela, isso indicava de que ele poderia começar a colheita. Então ele está usando o exemplo da natureza. Se você olhar para a natureza, é óbvio que as coisas não são rápidas. Elas são lentas, graduais, orgânicas e propositivas, ou seja, há uma finalidade.
Por que a gente quer as coisas para ontem? Se Deus não criou o mundo assim. Então você veja que é um engano do nosso coração, que o mundo lança e que a gente acredita. No verso 8, 9, nós lemos: sede vós também pacientes, ou seja, da mesma maneira que o agricultor tem paciência para preparar o solo, semear, cuidar, aguardar as chuvas para depois colher, sejamos nós pacientes. É o que é dito no verso 8. Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Qual que vai ser a nossa última chuva? A vinda do Senhor. Jesus mesmo diz, o campo já está, branco. A gente não sabe quando Jesus vai vir. Então, vamos aguardar. A colheita está próxima aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Essa frase que você vê resume esses 2 versos. A promessa da vinda de Cristo nos exorta a fortalecer nossos corações e nossa comunhão uns com os outros. Então nós temos que ser pacientes, fortalecer a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, as coisas que pensamos, que ansiamos, o que está preenchendo o nosso coração, temos que fortalecer isso. Diante do fato de que Cristo está para voltar, e enquanto Cristo não volta, não nos devoremos, nem falemos mal uns dos outros, mas fortaleçamos a nossa comunhão. Fortaleçamos a comunhão da igreja, até que Cristo volte. Isso resume bem esses 2 versos. Então, nós somos chamados a desenvolver paciência, porque no mundo as coisas não são rápidas. Ninguém começa um projeto robusto, preparado, que de fato você quer colher bons frutos, consolidar, achando que em uma semana as coisas vão acontecer. Isso não existe em lugar nenhum. E de fato eu tenho me assustado nas redes sociais do número de perfis que ficam prometendo para as pessoas ganharem 2 mil, 3 mil, 4 mil reais num dia, simplesmente apertando botõezinhos de sites e coisas assim. As pessoas estão prometendo coisas que não existem. Isso não existe. Não é natural que as pessoas consigam colher financeiramente desta maneira. Meus irmãos, a gente sabe muito bem que tudo que de fato é consolidado nos nossos projetos pessoais vem com muito esforço, muito suor e muita dificuldade. Demora, não é rápido. E para vocês, jovens que estão pensando em entrar no mercado de trabalho, ou têm começado no mercado de trabalho agora, não existe almoço grátis. Não existe vida fácil. Também não precisa ser a mais difícil que possa ser, né? Você pode facilitar muita coisa, se você se preparar, está apto, mas tudo vem com muito suor e esforço. E na vida espiritual da mesma maneira. Nós não podemos esperar crescer no Senhor sem fazer esforço. A salvação não é pelo esforço humano, é pela obra de Cristo. Mas a santificação, ela demanda o esforço humano e demanda paciência, perseverança, muitas das vezes sofrimento. E é esse que é o problema. A gente quer ser salvo, mas não quer ter a paciência para crescer em santidade. Porque a gente começa a achar que é impossível ou demora demais. Tudo isso é impaciência no nosso coração. Então, diante disso, vamos aplicar esse texto às nossas vidas? Primeira aplicação, é urgente ter paciência. É urgente. Isso é uma coisa urgente. É urgente ter paciência. Sem paciência, nós não vamos chegar a lugar nenhum na nossa vida espiritual. Quando Cristo vai voltar? Não sabemos. Sabemos que Ele vai voltar. Ele pode voltar hoje? Amém? Pode. Então, urgente ter paciência. Porque é o que o texto diz. Meus irmãos, pensando no texto anterior, uma coisa que nós podemos guardar no nosso coração é esse alvo. Em vez de sermos ricos em bens, que em si não é algo ruim se você buscar de uma maneira correta, mas em vez de buscarmos sermos ricos em bens, riquezas materiais, sejamos ricos em paciência. Em muitos aspectos vai ser uma riqueza muito mais proveitosa. Vamos buscar ser ricos em paciência, cada um de nós? Vamos.
Uma outra coisa que podemos pensar é que nós não somos chamados a termos que resolver os problemas com as nossas próprias mãos, retalhar, fazer acontecer, né? Não, chá comigo que eu resolvo, de hoje não passa. Onde a Bíblia diz isso? Nós sabemos que teríamos muitas aflições, a carta de Tiago avisa isso. E nós sabemos como Jesus vai voltar. Então aqui ele está falando para leitores que estavam passando por tribulações por seguirem a Jesus, e em vez de retalhar, pegou teus bens, volta lá e pega de novo. Falou mal de você, chega e fala na cara, que você não gostou. Não aceita desaforo, não. Não baixa a cabeça. Aonde que tem isso na Bíblia? Os cristãos não são chamados a fazer isso. Aqui nesse texto nós vemos que em meio às tribulações nós somos chamados a ter paciência. E dói ter paciência em situações de injustiça. A sensação que a gente tem é que a gente está sendo ferido, está perdendo alguma coisa. Mas é a orientação que Deus tem pra gente. E por quê? Sinceramente, minha percepção, a partir do texto, é que somente Deus é juiz. Então é Ele quem vai dar a retribuição, não nós. E sinceramente, eu até prefiro que seja assim mesmo, porque eu não vou saber julgar da maneira correta. E eu tenho certeza que você também não. Mas Deus vai. Deus vai. Porque se Ele alcançar essa pessoa com o Evangelho, todos os erros dela já foram pagos em Cristo. Não ficou no 0 a 0. Ninguém ficou sem pagar. Cristo pagou. E se por acaso essa pessoa rejeitar Cristo, ela experimentará a justiça de Deus, que é santa. Então, de alguma maneira, as coisas vão ser resolvidas. A gente não precisa ser juiz do mundo. Deus já é isso. O que precisamos é aprender a ter paciência. O descontentamento leva à impaciência. E a impaciência leva à murmuração e à acusação dos outros, que é justamente o que está sendo dito aqui no verso 9. Não vos queixeis uns dos outros. Não é isso? Quando a gente está descontente, a gente se torna impaciente. E a gente já não está contente, ainda está inquieto. Qual vai ser o próximo passo? Falar mal de alguém. Murmurar. Entende? E é por isso que tem tanta gente com problema de relacionamento. Não é porque elas odeiam todas as pessoas, não é isso. É porque é um coração descontente, que não encontra contentamento em Deus. Nada está bom. Ela pode ter um mundo que ainda não está bom. Você veja que no texto anterior está falando das pessoas que confiam nas riquezas. Tiago ainda tem, de certa forma, aqui como o seu alvo, pessoas que estão confiando nas riquezas, seja fora da igreja, ou crentes que estão sendo levados por esse engano. E é interessante você pensar de pessoas que têm riquezas e não estão contentes. Porque as riquezas não trazem contentamento final. Então, essa inquietação que as riquezas não conseguem curar, gera impaciência. E a impaciência gera murmuração. E a murmuração gera a maledicência. E tudo isso começa onde? No coração descontente, que não encontra contentamento nas coisas desse mundo. A raiz é essa. Entende? Quando você vai acompanhando o texto, isso é claro. Então, por isso que quando nós colocamos Deus como referencial do nosso contentamento, da nossa alegria, meus irmãos, mesmo que você comeu no almoço um arroz com ovo, tem muita gente que gosta, tranquilo. Como se daqui a um mês você for numa churrascaria lá, maravilhosa, tranquilo também. Essas coisas não tiram a paz da gente, porque nós estamos contentes, temos paciência para suportar as situações. Mas quando estamos descontentes, tudo é uma gota d'água num copo que transborda toda semana. Qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer contrariedade, qualquer situação que de alguma forma nos traga descontentamento, vai alimentar o fogo da impaciência e vai gerar murmuração e muitas das vezes maledicência. E outros problemas relacionados ao uso da fala. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos corações nesse sentido. O texto é bem claro. Nós temos que aprender a ter paciência. Paciência. Não é fácil, é um baita desafio, mas precisamos disso. O que nós precisamos fazer a partir desse texto? Nós devemos lançar a semente de uma colheita espiritual abundante.
Quando eu e você plantamos, semeamos sementes que trarão frutos espirituais, são frutos eternos, são frutos de impacto na eternidade. Se você investir na vida de uma pessoa, se você servir o reino, se você colocar como propósito da sua vida formar o caráter de Cristo, impactar vidas por meio da sua vida, tudo isso serão sementes de uma planta que trará frutos para a eternidade. Então aqui, de certa forma, Tiago está fazendo os leitores pensarem e em vez de plantar apenas para os bens, plantar uma colheita de frutos espirituais e eternos. Quando a gente fica pensando a respeito da impaciência, um dos sentimentos que vem é: quer saber? Eu estou desanimado. Um outro resultado da impaciência é o desejo de desistir. Nós não temos paciência para continuar a passar por tudo que temos passado. E aí eu gostaria de deixar essa pergunta contigo. Você já começou a corrida. A linha de chegada está logo ali na frente. Por que você quer desistir agora e perder tudo aquilo pelo que sofreu? A você que já tem Cristo como Senhor e Salvador, você já começou essa corrida. Você já começou. A linha de chegada está lá na frente. Logo, logo você chega nela. Você já passou muitas coisas. Seja dos seus erros, acertos, situações por seguir a Cristo, as dificuldades dessa vida, enfim. Deus e você sabe tudo que você já passou nesse tempo. Agora que você já começou a corrida, eu já comecei a corrida, a linha de chegada está ali na frente, agora você vai desistir e perder tudo pelo que você se esforçou e sofreu? Que tal continuar a correr com paciência? E parece bem melhor, não? Vamos pensar em mais uma lição, meus irmãos. Verso 10 e 11. Exemplos da paciência. Exemplos da paciência. No verso 10 e 11 nós lemos: Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Essa frase resume esses dois versos. Os exemplos das Escrituras nos lembram que paciência no sofrimento sempre conduziu à misericórdia e bênção. Jó é um exemplo disso. Ele teve paciência no meio do sofrimento. Os profetas são um exemplo disso. Eles tiveram paciência no meio do sofrimento de pregar para uma geração incrédula e resistente à palavra de Deus. Então nós vemos muitos exemplos nas Escrituras de homens de Deus, e até mesmo irmãs, mulheres de Deus, que tiveram paciência no meio das tribulações. E Deus respondeu com misericórdia e com bênção. Deus fez isso. Vamos pensar em aplicações. Meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento, conforme é dito aí no texto, eles nos mostram que a paciência em pregar a verdade para uma geração que não quer ouvir é algo extremamente valioso. Talvez você já teve experiência de pregar para pessoas que não querem ouvir, e os profetas são exemplo disso. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua família, na sua vizinhança, nos locais aos quais você convive. Talvez até mesmo os pequenos já tenham enfrentado isso, talvez na escola, você talvez é o único aluno, a única aluna que na sua sala ou na sua escola não faz as coisas erradas que as outras crianças fazem, porque vocês têm aprendido dos seus pais o que é certo e o que é errado. E é desafiador, né? Porque parece que os amiguinhos estão tão felizes fazendo as coisas erradas que eles estão fazendo, e a sensação que dá é que a gente não é feliz. Mas temos que ter paciência, viu? Vocês pequenos, nós somos adultos, porque os profetas nos mostram isso. Eles pregaram, muitas das vezes, para gerações que viravam as costas, porque eles diziam. Isaías, segundo a tradição judaica, foi colocado dentro de uma árvore oca e, sobre ordem do ímpio rei Manassés, foi cerrado ao meio. Sabia? Era um método de execução na época. Eles colocavam a pessoa dentro de uma árvore oca, fechava a árvore e vinham
os executores e serravam a árvore com quem estava dentro. Isaías escreveu mais de 60 capítulos na Bíblia, no Antigo Testamento, falando de muitas coisas sobre juízes de Deus, chamado arrependimento, do que Deus faria nos últimos tempos, promessas maravilhosas. O fim dele foi esse. Jeremias, segundo a tradição judaica, morreu assassinado por israelitas no Egito, porque ele tinha fugido quando os exércitos inimigos entraram na cidade e levaram todos cativos. Ele foi com uma leva para o Egito e lá ele continuou a pregar para os israelitas. E a tradição judaica diz que ele foi assassinado por causa disso. Ezequiel, se você der uma olhada no livro, você vai ver que ele era tido como louco. Tanto que alguns comentaristas dizem que ele é o profeta louco. Porque ele encenava por meio, ele pregava por meio de encenações, como se fossem teatros na época, o que Deus faria com o povo se eles não se arrependessem. Ezequiel era tido como louco. E não preciso nem dizer os outros profetas, meus irmãos? Então, eles são exemplo de homens que pregaram a palavra de Deus para gerações que não queriam ouvir. Paciência na pregação da palavra. Nós também vemos o exemplo de Jó, que, enfim, um baita exemplo, né? Jó nos mostra que mesmo em meio à doença, à perda e à falta de compreensão, porque o livro todo ele fica lidando com a dificuldade, por que eu estou sofrendo? Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que eu estou sofrendo? E ele tinha 3 amigos que, olha, com 3 amigos daquele jeito não precisava de inimigo, porque praticamente o livro, quase todos os amigos dele, resumindo os diálogos, fica assim, você pecou, você pecou. Você pecou. Não, você pecou. Você fez alguma coisa. É impossível que você não tenha feito. Para você estar sofrendo o que você está sofrendo, você pecou. E ele não tinha pecado. E ele ficava, por que eu estou sofrendo? Mas por que eu estou sofrendo? O que foi que eu fiz? Por que eu estou sofrendo? O que foi que eu fiz? E os amigos dele, muito amigos, porque você pecou. Porque você pecou. E ficou assim o livro inteiro. E no final, quando Deus aparece para ele, Deus também não explica para ele por que ele está sofrendo. A gente sabe o que aconteceu no começo do livro, mas Deus não explica. E nós vemos que ele não precisou no final de uma explicação, porque quando ele contemplou Deus, ele entendeu que o que ele precisava de Deus e não de uma explicação. E muitas das vezes a gente não tem paciência, a gente quer uma explicação do porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. E se Deus não explicar para a gente não aceita. E Jó aqui é um bom exemplo de paciência em meio à doença. Terrível, enfermidade que ele passou. Perdas, não precisa nem dizer, né? Filhos, bens. E a falta de compreensão. Então aqui Jó para nós é uma paciência no meio do sofrimento, que muitas das vezes a gente não consegue entender. De certa forma, meus irmãos, as escrituras todas, elas nos ensinam a não se revoltar diante das injustiças e do sofrimento no mundo. Seja porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, dão as costas para Deus, seja porque as pessoas não conseguem entender por que estão passando pelo que estão passando, ou a gente não consegue entender. Seja como for, a Bíblia diz que a resposta não é a revolta, nem a ansiedade, a angústia, é a paciência. Então aqui nós vemos a paciência na esperança. Mas nosso coração fica inquieto. E a gente, muitas das vezes, tem a sensação que está sozinho, no meio de uma situação desafiadora. Não consegue entender por que está passando o que está passando. Ou não consegue entender por que a gente passou por tudo aquilo no passado e não consegue aceitar isso. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus Cristo é a resposta. A presença real de Jesus conosco todos os dias não vai ficar respondendo essas dúvidas, mas vai nos encorajar a desenvolver a paciência em toda e qualquer circunstância. Se você sabe que Jesus está contigo, você não precisa de explicações, porque aquele que morreu por mim e por você, que está conosco, que nos sustenta, ele está com a gente. E a simples presença dele já é a resposta que nós precisamos. Jesus é a resposta que eu e você precisamos. Então aqui nós vemos exemplos de paciência. E a última lição que nós vemos é a evidência da paciência, verso 12. Acompanhe comigo, aqui diz: mas, meus irmãos, sobretudo não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento,
Seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Aqui nós vemos o resumo desse verso nessa frase: a dependência paciente de Deus guarda nossos lábios diante de Deus. Quando eu e você temos essa paciência que provê de Deus, vai guardar os nossos lábios de pecar, de jurar, de pronunciar a palavra que não deveríamos diante de Deus, porque nós sabemos que Deus ouve tudo, né? Então a resposta para não falar o que não devia é paciência. Paciência. Paciência é a resposta. Pastor, só fica falando tantas vezes paciência que eu estou começando a ficar impaciente. Paciência, calma. Precisamos desenvolver paciência. Vamos pensar as aplicações? Não jure de modo imprudente. Em que sentido? Estamos numa situação em que a gente não sabe o que fazer e fala alguma coisa e é contestado nisso. Aí a pessoa fala, não creio. O que geralmente as pessoas fazem? Talvez você já fez isso, provavelmente eu fiz também. Não me lembro um caso específico, mas muito provavelmente eu já fiz. Mas eu juro que é verdade. Ou uma versão antiga, né? Não sei se alguns ainda já ouviram isso, ou já falam isso, eu juro pela minha mãe mortinha. Já ouviu isso? Ou uma forma blasfema, só vou dar o exemplo aqui, né? Mas não se deve. Eu juro por Deus. São maneiras inadequadas de afirmar o que se diz. É disso que o verso 12 está falando. A gente não consegue resolver a situação, as pessoas começam a não acreditar na gente, e para ter credibilidade, a gente começa a jurar de uma maneira que não deveria. E uma outra resposta que nós também temos, que o texto não está falando de maneira tão direta, mas que demonstra impaciência, é o fato de nós xingarmos. Xingar, muitas das vezes, é uma forma de impaciência. Sabia? Eu acho que é até óbvio isso, né? Xingar demonstra impaciência. Então, quando nós temos essa paciência que provém de Deus, isso vai guardar os nossos lábios diante de Deus. Esse verso é muito claro nisso. Meus irmãos, nossas palavras, elas são como um balde num poço. Pense na imagem aí. Nossas palavras são como um balde num poço. Elas sempre trazem à tona o que eu e você temos no fundo. O que nós falamos reflete o que nós temos no fundo. As palavras são como um balde que vão lá embaixo no poço, pega o que tem no fundo e traz à tona. E em momentos de pressão, estresse, medo, ansiedade, impaciência, que muitas das vezes o fundo do poço é mexido e toda aquela sujeira que estava lá no fundo vai para o balde. Quando a gente puxa, a gente assusta o que tem lá dentro. Por isso que nós precisamos aprender a desenvolver paciência. Aqui, uma reflexão muito interessante. Acompanha comigo. Quando ficamos impacientes e perdemos o autocontrole, tendemos a dizer coisas que é melhor não dizer. Estas incluem jurar, abusar do nome do Senhor e apelar para o céu ou qualquer outra coisa. Parênteses, a minha mãe mortinha, né? Que antigamente as pessoas diziam, coitada da mãe, né? Como confirmação de que estamos falando a verdade. Olha o que diz Mateus capítulo 5, do verso 33 ao 37. Lá você vai ver, meu irmão, minha irmã, que eu e você somos chamados a não jurar. A não jurar. Não devemos fazer isso. Deveríamos ser mais cuidadosos com essa questão do juramento. Porque jurar de maneira indevida faz com que nós venhamos a errar diante do Senhor. Dá uma olhada aí no texto. Jesus deixa bem claro para não fazermos isso, de forma alguma, porque nós podemos pecar contra Deus. Aí no texto você diz que nós não devemos jurar de forma alguma,
De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, que é o que os judeus faziam. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Aqui nós vemos um texto paralelo, porque Tiago diz, no final aí do verso 12, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Sem juras, sem promessas, sem dizer o que não deve. A gente tem que, na verdade, assumir que é muito fácil errar no falar nas tribulações. É muito fácil, não é difícil. Qualquer um de nós aqui pode cair nisso. Por quê, meus irmãos? Porque a ansiedade, ela agita as águas do nosso coração e o que está no fundo vem à tona. Agora, a paciência acalma essas águas. Não traz o lodo, toda a sujeira que está lá no fundo da tona, que todos nós temos. Então, quanto mais a gente agita essa água, mais as impurezas que estão no fundo aparecem. Pastor, ok, então entendi. A paciência é importante para acalmar isso aí, para evitar que essas coisas venham à tona. Mas mesmo que eu esteja paciente, eu não consigo lidar com toda essa impureza que está no fundo do meu coração. O que eu tenho que fazer? Nós precisamos das águas purificadoras de Jesus Cristo para limpar o nosso coração. João 4,14 diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós sabemos que Jesus tem a água da vida. E dele provém uma fonte de águas purificadoras. Que aquele que tem acesso a isso tem o seu coração limpo e purificado. Só Jesus conseguirá limpar o poço dos nossos corações. Só Ele. E meus irmãos, Jesus é o exemplo máximo de paciência nas situações mais desafiadoras e injustas. Se você se lembrar, ainda um pouco talvez nesse espírito de Páscoa, né? Na sexta-feira, da quinta para sexta-feira, quando ele passa todo o processo de julgamento injusto, tortura, crucificação, você não vê Jesus errar em nenhuma só palavra. O único que jamais tinha pecado e que não merecia morrer por nada foi o maior de todos os injustiçados e sofreu em si o peso do pecado de todos os homens. A este, nós podemos dizer que ele jamais errou em uma só palavra. Jesus é o modelo para nós de como temos que guardar o nosso coração em situações que agitam o nosso coração, nos fazem errar no falar e geram impaciência conosco. É tão interessante que Jesus não só teve essa paciência, como ele, por meio dessa paciência e amor, ele ainda orou para que o Senhor viesse a ter misericórdia daqueles que estavam prejudicando ele de alguma forma. Isso é sobrenatural, meus irmãos, só pode prover de Deus. Então a resposta para a minha impaciência e para a sua impaciência é Deus, é Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas.